Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education. Essa é a nossa terceira aula daqui do curso de Dinâmica e hoje nós vamos aprender um pouco sobre movimento retilíneo uniforme. Bem, você deve estar pensando, poxa Jackson, eu aprendi isso lá no ensino médio. Sim, você aprendeu, mas não da maneira que vamos aprender aqui e os pontos que eu vou destacar que vão ser muito importantes. Outra coisa super importante da física é o seguinte: o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado são dois pontos da física que vão se repetir ao longo de toda a física. Como assim? O que vocês aprendem no movimento retilíneo uniforme, a teoria por trás, a análise gráfica dela, ela está em toda a física. Por exemplo, E igual a mc quadrado, onde C é uma constante, M pode ser, a gente pode dizer que isso aqui é energia em função da massa, ok? O comportamento disso é similar ao movimento retilíneo uniforme. Dentro da mecânica quântica, o que mais vamos ver vão ser parábolas. Parábola para lá, parábola para cá, aproximação de forma parabólica, séries de Taylor, que é uma coisa que vocês aprendem em cálculo 3, que no final a gente transforma tudo em parábolas, a maioria das vezes, e isso vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Então toda essa teoria que a gente aprende no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado é super importante para todo o seu curso de física. Então, não somente as coisinhas que a gente já sabe, as equações, mas os pontos que eu vou apontar aqui, principalmente com relação ao cálculo, a derivada e a integral. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que vamos falar aqui do movimento retilíneo uniforme é a sua característica, né? Nós sabemos que a posição dependente do tempo, ela varia, é uma variável. A velocidade em função do tempo é uma constante, certo? E temos aqui a aceleração em função do tempo é constante e igual a zero, certo? Então a ideia é a seguinte: existem alguns termos que muitas das vezes no ensino médio não é destacado e que aqui a gente tem que ter muita clareza. A primeira deles é a diferença entre posição e deslocamento. Posição é uma grandeza que depende de um referencial. Então, por exemplo, eu determino um referencial, vou determinar aqui um referencial, sei lá, aqui está meu eixo referencial, onde aqui vai ser Y, aqui vai ser X, e aí eu falo que eu estou na posição 1, 2, 3 em X, 1, 2, 3, 4 em Y. Então, eu estou aqui nesta posição. Essa posição é a posição 3, 4, ok? Nesse caso, a minha posição 3, 4, ela só é a posição 3, 4 se eu considerar esse referencial aqui. Agora, se eu criar aqui um referencial novo, por exemplo, esse aqui em azul, para o referencial azul, essa mesma posição aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Note, aqui é o 5. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou meio tortinho, mas tá bom. Então, esse ponto aqui, preto, para o referencial azul, ele vai ser o 5 e o 6. 5, 6. Ok? Então, posição, ela depende do seu referencial. Se você muda seu referencial, sua posição muda. E isso é diferente de deslocamento, que é uma grandeza que não depende do referencial. Como assim? Agora eu vou criar aqui um referencial unidimensional. Então aqui está o meu 0, ok? E aqui, em linha reta, eu vou graduar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu falo, o que é o deslocamento? O deslocamento é uma variação da posição. O deslocamento, que eu vou chamar aqui de ΔS, é igual a um S final menos um S inicial. Isso aqui é o deslocamento. Ok? É um conselho que eu dou para vocês, embora vocês estejam vendo o vídeo no YouTube, trate isso como se vocês estivessem na sala de aula. Então, esteja com o seu caderno, anote, faça as suas anotações, porque depois, na hora de revisar, é muito mais prático do que vocês ter que vir aqui
Tudo bem, eu gosto que vocês venham sempre aqui para visualização, mas no questão de estudo de vocês é muito mais fácil vocês anotarem e depois olhar as anotações de vocês. Então, escrevam o que vocês acharem, julgarem ser necessário para depois lembrar. Isso aqui é a definição de deslocamento. As tampas aqui estão bem duras. Isso aqui é o deslocamento. Tá? E note que o deslocamento ele depende de duas posições, tá? Só que, por exemplo, digamos que eu saia da posição 3 e vá até a posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou da posição 3 até a posição 5. O meu deslocamento, que nada mais é do que esse intervalo, vai ser o 5, que é a final, menos o inicial, que é 3. Então, o meu deslocamento, o ΔS, é igual a 2. Certo? Agora, digamos que eu mude o meu referencial. Ao invés de daqui ser 0, aqui vai ser 15. Aí vai ficar 16, 17. Aqui passa a ser 18, 19, 20. O que acontece? O que aconteceu foi que eu mudei meu referencial, certo? Mas eu não mudei o meu deslocamento. Note que agora se eu fizer final menos inicial, o final é 20 menos inicial 18 e o meu deslocamento continua sendo 2. Então, se eu estou na posição 7 e vou até a posição 10, o meu deslocamento passa a ser 3. Mesmo que eu mude o meu referencial, quando eu mudar o meu referencial, a minha posição 7 ela vai deixar de ser 7, pode ser 0. Eu coloquei o referencial exatamente em cima de mim. Mas como eu andei 3 metros, o meu deslocamento não muda. Então, posição depende do referencial, deslocamento não depende do referencial, só depende da posição inicial e final. Um outro ponto muito importante para comentar aqui com relação a deslocamento e uma terceira grandeza que pouco é comentada, que é trajetória. Se eu tenho aqui um percurso, digamos que isso aqui seja uma visão aérea de uma cidade, ok? Aí eu posso ver aqui toda a cidade. Se eu saio do ponto A até o ponto B, o meu deslocamento é o segmento de reta que liga A até B. Isso sempre vai ser o meu deslocamento, meu ΔS. Cuidado para não confundir com trajetória, porque se eu saio de A e faço essa trajetória aqui e chego até B, note que em comprimento a minha trajetória ela é muito maior que o meu deslocamento. Mas cuidado, que quando a gente estiver falando, em 99,99% das vezes, nós vamos tratar do deslocamento. O que interessa para a gente é a posição inicial e a posição final, e não a trajetória, tá bom? Então, não esqueçam disso, existe diferença entre deslocamento e trajetória. Seguindo aqui, outra coisa que a gente tem que aprender e entender é com relação à velocidade média. A velocidade média é uma grandeza que vamos utilizar o deslocamento. A definição matemática de velocidade média, que a gente aprende lá no nosso ensino médio, é a velocidade média. A definição matemática da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Onde nós temos uma variação da posição sobre uma variação do tempo. Ou essa variação da posição nada mais é do que o deslocamento. O que é importante a gente aprender e destacar com relação à velocidade média? Não confunda velocidade média com o que a gente vai aprender na próxima aula, velocidade instantânea. Vou colocar só assim. Velocidade instantânea. Por quê? A velocidade média não importa quais foram as velocidades
que você teve ao longo da trajetória. Por exemplo, eu saio daqui do ponto A e vou até o ponto B, que fica a uns 300 quilômetros de onde eu estou agora. Eu vou de carro. Em algum momento, nessa trajetória, você me liga e pergunta, qual a sua velocidade agora? Eu posso estar no meio de uma curva e falar, estou a 30 km por hora. E aí, seguindo minha trajetória, depois passa uma hora, você me ligou de novo, qual é a sua velocidade agora? Aí eu estou na rodovia, estou a 120 km por hora. Então, assim, minha velocidade muda. Só que a velocidade média, ela só depende do ponto inicial e o ponto final. Então, se eu sair daqui às 3 da tarde e cheguei lá no meu destino às 6, isso quer dizer que eu levei 3 horas. Então, meu intervalo de tempo foi 3. E o meu deslocamento, se a distância entre as cidades forem 300 km, então o meu deslocamento é 300, certo? Então, no final, a minha velocidade média é 100. Note que ela não representa a velocidade em cada ponto, em cada momento que eu estava. E sim, um resultado médio. Se eu tivesse mantido essa velocidade desde o início, eu chegaria lá em 3 horas. Tá bom? A velocidade instantânea, eu vou deixar... Vocês já devem ter entendido mais ou menos que a velocidade em determinado momento, em determinado ponto, no tempo daqui a 30 minutos, qual era a sua velocidade? Daqui a 50 minutos, qual vai ser a sua velocidade? Isso vai ser a velocidade instantânea, que não vai fazer sentido a gente falar agora, uma vez que a gente está falando do movimento retilíneo uniforme, onde a nossa velocidade é constante. Então, se eu falo que a minha velocidade aqui é 30 km por hora, se eu estou dentro do movimento retilíneo uniforme, em qualquer momento ao longo da trajetória, minha velocidade vai ser 30 km por hora, tá bom? Bem, entendendo isso, vamos olhar o ponto de vista gráfico, que está faltando um acento aqui, né? Vamos olhar do ponto de vista gráfico. O que temos que ter ideia, noção? Primeiro, para cada grandeza, posição, velocidade e aceleração, nós vamos poder fazer um gráfico em função do tempo. Lembrando que o tempo é sempre a nossa grandeza que conecta essas coisas. É derivando a posição em relação ao tempo que eu chego à velocidade, é derivando a velocidade em relação ao tempo que eu chego à aceleração. E da mesma maneira serve a integral para subir. Então a gente pode fazer gráficos, agora eu vou fazer aqui da posição em função do tempo. Ponto importante a destacar, o tempo sempre vai ser o eixo x, sempre o eixo horizontal. Isso é uma definição da matemática, onde nós precisamos colocar a nossa grandeza independente no eixo x. Tá bom? Então vamos lá. Posição e tempo. Quando eu estou falando do movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, onde a nossa fórmula, né, da posição em função do tempo é S igual a S0 mais VT, essa é a fórmula que aprendemos lá na aula anterior. Aprendemos não, comentamos, né? Essa fórmula, posição, que depende do tempo, está aqui a posição dependente do tempo, então esse gráfico vai ter que representar essa fórmula. Essa fórmula é uma equação polinomial do primeiro grau e a forma dela nada mais é do que uma reta. Nessa reta, uma coisa curiosa é que o coeficiente angular da reta, que normalmente na matemática nós chamamos de A, mas aqui eu vou chamar de uma coisa bem diferente para a gente não confundir depois. Então eu vou chamar de K, ok? O coeficiente angular da reta para essa função, ok? Vai ser exatamente a velocidade. Então K é igual a V. Bem, lá em cálculo nós aprendemos o seguinte: para se calcular o coeficiente angular de uma função em um determinado ponto, nós precisamos derivar. Então, se eu derivo neste ponto, eu vou achar o valor de K. Se eu derivo neste ponto, eu vou achar o mesmo valor de K. Porque uma reta, não importa a qual ponto você esteja, você sempre vai ter a mesma inclinação. Isso quer dizer que se eu derivar essa função, eu vou achar um valor constante. Vocês entenderam? Isso vai ficar mais claro quando nós falarmos do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas por enquanto vocês têm que ter em mente que a derivada da posição
é a velocidade, que nada mais é do que o coeficiente angular da reta. Outra coisa importante é nós falarmos do gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade, em função do tempo, ele é bem tranquilo. Por quê? A velocidade ela é constante e diferente de zero. Isso quer dizer que em algum ponto aqui eu tenho um valor de velocidade, por exemplo, 20. E esse valor ele tem que ficar constante. O tempo vai passando, mas a velocidade não muda. Então fica aqui, ó, uma reta aqui. Cuidado para não colocar aqui em cima do eixo X, porque se você colocar uma velocidade constante em cima do eixo X, você está dizendo que a velocidade é constante e igual a zero. Ou seja, não tem velocidade, logo o objeto não se move. Ok? Ela tem que ser constante e diferente de zero. E por fim, a gente pode pensar também na da aceleração. Ah, mas o movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. De fato, não tem aceleração. Então, como é que seria um gráfico da aceleração para esse movimento? É bem simples, fazer do lado de cá. No caso da aceleração, nós teríamos este tipo de gráfico aqui. Por quê? Ele é zero e é constante ao longo do tempo. Esse aqui seria o nosso gráfico da aceleração. Gráfico da posição, gráfico da velocidade, gráfico da aceleração. Agora, o que vai ter de novo nessa aula aqui é o seguinte. Vou apagar do lado de cá. Se eu pegar o gráfico da velocidade, digamos que eu tenha uma velocidade de 20 km por hora, ok? Então tá aqui, ó, 20 km por hora. E aí segue aqui a velocidade. E eu vou manter essa velocidade durante 4 horas, ok? Aqui é o tempo que está em horas. Aqui está a posição que está em quilômetros, ok? Então vamos lá. Se eu estou com a minha velocidade lá no meu carro de 20 km por hora e sigo com essa velocidade durante 4 horas, eu vou andar quantos quilômetros? Bem, eu poderia usar essa fórmula aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Por quê? Posição... Aliás, essa aqui não é... Desculpa, isso aqui é velocidade, né? Velocidade, aqui está em quilômetro por hora. Ok? Estou mantendo essa velocidade de 20 km por hora durante 4 horas. Eu posso usar isso aqui, ó. Se eu disser que a minha posição inicial é 0, tá? Mas a minha velocidade, ela é 20. O meu tempo total aqui transcorrido é 4, supondo que eu parta do tempo igual a 0. Vai ser 4. Então, a minha posição final vai ser 80 km. Certo? Coloquei 8. 80 km. Não é tão difícil ter essa ideia. Estou a 20 km por hora, passa-se 4 horas, então eu andei um total de 80 km. Mas o interessante desse ponto é o seguinte. Quanto vale a área desse quadrado? A área desse quadrado nada mais é do que a base, que vale 4, vezes a altura, que vale 20. 4 vezes 20, a área desse quadrado vale 80. Bem, vocês passaram um curso inteiro de cálculo 1, provavelmente, aprendendo, olha, a integral serve para calcular a área. Olha, a integral serve para calcular a área. Aí você fica, mas para que eu vou fazer isso? Eu não vou ser pintor, ficar calculando a área de uma parede para fazer o cálculo de quanto de tinta eu vou precisar? Bem, não. A ideia é a seguinte. A área que a gente vai estar falando vai ser a área de uma função dentro de um gráfico. Só que, dependendo dos eixos dessas funções, aqui é velocidade, aqui é tempo. Quando você calcular a área, esse valor que você está encontrando vai ter um significado. Não é tão difícil você perceber que 80 vai ser o quanto você andou. Na prática vai funcionar da seguinte maneira. Olha para essa função aqui. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu posso pegar a posição
inicial e jogar para o outro lado. Então eu vou ter que a velocidade vezes o tempo é igual a S final menos S inicial. S final menos S inicial é a mesma coisa que ΔS. Note que se eu fizer o seguinte, qual é a unidade da velocidade? A unidade da velocidade, ó, aqui é quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Qual é a unidade do tempo? A unidade do tempo, aqui ó, é a hora. Se eu pegar quilômetro por hora, que é a velocidade, e multiplicar por hora, que é o tempo, corta, corta, isso vai dar quilômetro. Ou seja, a multiplicação entre essas duas grandezas, entre V vezes T, vai dar algo que tenha dimensão, tenha unidade de quilômetro, que no caso é o deslocamento. Então, se eu tenho o produto entre duas grandezas, esse produto é como se fosse base vezes altura. Se essas grandezas forem eixos de um gráfico, de uma função, então a área desse gráfico vai ter um significado físico. E aí sim, por isso que a gente fala, ó, a integral serve para calcular a área, a integral serve para calcular a área. Mas para que eu vou precisar calcular a área? Você vai sempre olhar para os eixos. Se o produto entre os eixos, entre as grandezas que estão no eixo, tiver significado físico, aí você pode ser que você precise, ou seja útil, calcular a área desse gráfico. Obviamente, Jax, então a área desse gráfico é base vezes altura. Para que eu aprendi a integral? Para que você aprendeu a integral, não é para fazer esse aqui, que é muito simples. E se a sua velocidade fosse alguma coisa com esta forma aqui? Se a sua velocidade tivesse essa forma gráfica, um decaimento exponencial, aí você precisa calcular essa área, porque essa área vai dizer o quanto você deslocou, vai dizer o ΔS. Isso se aqui for V e aqui for T, ok? V vezes T dá ΔS. Então, faz sentido eu querer calcular a área dessa forma que eu tenho aqui. Vocês entenderam? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Pelo menos uma grande parte aqui a gente vai fazer exercício disso, mas por enquanto eu vou citar primeiro o movimento retilíneo uniformemente variado e depois a gente vai fazer um exercício para estar fixando o que aprendemos hoje. Não deixa de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal. É um projeto que eu tenho de transformar toda a graduação em física em vídeo no YouTube e compartilhe com aquele seu amigo que possa estar precisando dessas aulas. Valeu!